Nós estamos ao longo desses dias a compartilhar uma palavra esta que já passam 2 sessões ou 2 cultos. Acredito que enquanto vamos compartilhando, enquanto vamos ensinando, Deus vai moldando alguma coisa na nossa vida. Aleluia. O nosso tema é família criada por Deus. Família criada por Deus. E hoje nós iremos trazer a parte 3 deste tema. Acredito que o propósito de Deus, de alguma forma, o propósito de Deus vai ser concretizado na vida da família de todo aquele que tem estado a acompanhar. Acima de tudo, eu tenho visto que Deus tem estado insistentemente a falar para filhos, a falar para os pais, que são o foco ou a base principal da família. Então, enquanto vamos aprendendo, eu quero acreditar que após esse aprendizado, se nós partirmos para a prática dessa palavra, isso vai ajudar imensamente no melhoramento da nossa família. Portanto, se você é membro de uma família e as pessoas que fazem parte da sua família estão distantes, chame elas para mais perto, para que também possam receber instrução para a glória do nosso Deus. Aleluia. Então, hoje nós queremos começar analisando ou refletindo em torno da influência do posicionamento espiritual do pai na vida da família. Nesta parte 3, o nosso grande foco vai ser a influência do posicionamento espiritual do pai na vida da família. Será que o posicionamento espiritual dos pais afeta os filhos? Se os filhos forem cristãos e os pais não, será que os filhos estão livres de ter alguma influência do mal, eventualmente, que os pais possam provocar? Mas antes disso, precisamos também falar do coração do pai em relação aos seus filhos. Todo pai deseja o bem dos seus filhos, nós acreditamos nisso. Infelizmente, o que acontece é que alguns pais simplesmente não conhecem ou não sabem o que fazer na prática para que esse melhor, esse bom que se espera que aconteça nos filhos, de facto se realize sob influência deles. Alguns simplesmente passam a vida a ameaçar os filhos. Ameaçarem no sentido de falar de um possível futuro que não vai ser bom caso o filho não faça uma certa coisa. Mas, sob o ponto de vista prático, será que todos os pais têm conhecimento, têm a capacidade de fazer uma transmissão exemplar para que o filho venha a brilhar um dia? Então, em torno disso, nós vamos refletir. Mas vamos começar com a passagem bíblica registrada no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 2 a 4. Queremos falar da bênção que o pai libera aos filhos. Gênesis capítulo 27, versículo 2 até 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então pediu-lhe Isaque: Vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Saia ao campo e apanhe-me uma caça. Fazê-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e trazê-mo, a fim de que eu coma, a minha alma te abençoe antes que eu morra. Aleluia. Ele descreveu algo muito importante que nós precisamos prestar atenção. Primeira coisa que ele descreve: estou velho. O que quer dizer? Até aquela idade, o seu filho ainda não havia recebido a bênção por parte do pai. E ele mostra que era imperioso que o filho não perdesse essa oportunidade. Aleluia. Era imperioso que o filho não
não ficasse tão distraído na vida ao extremo de deixar o pai morrer sem que primeiro o abençoasse. Essa estreita relação entre o pai e o filho, onde o pai está preocupado porque ele é avançado de idade e ele não sabe em que dia que ele irá morrer, e ele manifesta esse interesse de não querer morrer antes que primeiro pudesse abençoar o seu filho. Aleluia. Então, é importante perceber que é o pai que está a reconhecer: estou velho e não sei qual é o dia da minha morte. Estou velho e não sei quando é que eu hei de morrer. Estou velho, não sei até quando ainda haverá a possibilidade de te abençoar. Então, como eu estou velho e tu não estás preocupado com isso, Esaú, deixa que seja eu a te chamar a atenção. Eu preciso te abençoar antes que eu morra. Aleluia. Então, a segunda coisa importante que nós temos aqui a perceber é que o pai já sabia das capacidades do filho. Disse: olha, tome as tuas armas, tua aljava e o teu arco. Isaac sabia de com quem estava a falar e ele não estava exigindo nada mais do que o filho tinha capacidade de fazer. A exigência que um pai tem para com seu filho não vai além daquilo que é a capacidade que o filho tem para poder fazer. Aleluia. Seu filho já havia se tornado um homem habilidoso na caça e o pai sabia. Sabia que, olha, este filho aqui, a única forma dele encontrar algo para satisfazer a minha alma é colocando em ação as suas capacidades. Então, filhos, chega um momento na vida em que, como filho, nós precisamos assumir uma posição em que os nossos pais identificam a nossa habilidade, identificam a nossa capacidade, sabem dizer até onde o meu filho pode, sabem dizer até o que o meu filho consegue fazer para a minha vida. Então, todo filho deve usar dessa habilidade para trazer alegria para a alma daquele que é o seu pai. Aleluia. Qual é a sua habilidade como filho? Qual é a sua capacidade? Se o teu pai olha para você, o que ele diria que o seu filho é capaz de fazer? Então, através daquilo que você é capaz de fazer como filho, acredite que se o seu pai sabe, se os seus pais sabem, então, aquilo que você sabe fazer é muito provável que seja exatamente isso que vai agradar a alma do seu pai. O seu pai não vai te cobrar de acordo com a capacidade dos outros. O seu pai sempre vai te cobrar, ou deve te cobrar, de acordo com a capacidade que você tem. Aleluia. Aprendemos aqui que, pais, nós precisamos conhecer a capacidade dos nossos filhos e não exigirmos além aquilo que é a capacidade deles. Entendemos também que, filhos, é importante que os nossos pais conheçam a nossa capacidade para que a alma deles se alegre com o que nós trazemos para eles. Porque aquilo que nós trazemos para eles, conhecido o que está dentro das nossas capacidades, os nossos pais saberão que nós não podemos mais além do que isso. Então, quero dizer, se a vida te conduziu ao extremo de você ter um carro, por exemplo, para servir de transporte, alegre a alma do seu pai com esse carro. Se a vida te conduziu a ter uma casa, se a vida te conduziu a ter um negócio, se a vida te conduziu a ter um emprego, a partir deste negócio, a partir desse emprego, produza alegria para a alma do seu pai. Permita que o seu pai, enquanto em vida, possa experimentar do bom e do melhor que você tem capacidade de fazer, que você tem capacidade de trazer para a vida dele. Aleluia. E isso vai produzir alegria para a alma do seu pai. E uma alma alegre é uma alma que abençoa. Um pai de alma alegre é um pai que abençoa. É um pai que libera palavras de bênção, palavras de crescimento, palavras de prosperidade para a vida do seu filho. Então, como filho, você precisa compreender, você precisa perceber o mais rápido possível que os seus pais não podem partir desta vida sem que a alma deles se alegre por aquilo que você está fazendo. Aleluia. Não deixe que isso aconteça. Então, nós percebemos aqui que o pai também, ele, ao expressar, diz: olha, apanha-me uma caça. O que quer dizer? O pai aqui mostrou para o seu filho que ao sair ele devia ser objetivo. A ideia não era caçar como sempre, mas é caçar para o seu pai. Aleluia.
Há coisas que a gente faz na vida e fazemos, se calhar, às pressas, fazemos com uma certa rotina, mas quando é para fazer para os nossos pais, eles precisam perceber que está sendo feito objetivado para eles. Se ele diz, olha, apanhe uma caça para mim, quer dizer, ele podia ir à caça, e ele podia observar um animal, que fosse um animal sem muita qualidade, e ele podia deixar, ao se lembrar que não é um animal qualquer que eu preciso conseguir. Eu estou à procura de um animal para oferecer um guisado a meu pai. Então precisa ser um animal de qualidade. Então, filhos, vamos aprender a trazer algo de qualidade para os nossos pais. Aleluia. Porque a qualidade que nós trazemos aos nossos pais vai alegrar a alma deles. E também aprendemos aqui que o Isaac fala para o seu filho, faz-me um prato bem saboroso, do jeito que eu gosto. O que quer dizer? Chega um momento na vida em que o filho precisa saber, precisa conhecer os gostos de seus pais. Precisa saber aquilo que alegra a alma de seus pais. Precisa saber o que os seus pais sempre almejaram desde que eles te geraram. Aquilo que eles sempre disseram que era o sonho da vida deles. Talvez seja isso que os seus pais estão à espera de receber de você para que a alma deles se sinta alegre na totalidade. Então, filhos, vamos aprender a identificar aquilo que alegra a alma dos nossos pais. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero acreditar que Deus está a nos ajudar. Quero acreditar que Deus está a falar com a vida de alguém que está me vendo nesta hora, com a vida de alguém que está a acompanhar neste momento essa transmissão. Vamos alegrar a alma dos nossos pais. Não trata-se vamos dizer assim, de uma bajulação ou de uma tentativa de querer corromper o coração dos nossos pais. Não! Antes de mais nada, eles são os primeiros que devem se beneficiar daquilo que nós conseguimos produzir. Deixa eu abrir parênteses e dizer que na sessão de casados eu vou ensinar algo ligado a isso. Existem pessoas que pura e simplesmente olham para os pais como pessoas que estão contra a vida deles. Se você analisar, presta muita atenção. Pensa num pai que educa um filho, o filho cresce até uma certa idade, trabalha e começa a viver uma vida dos sonhos. E quem vem para se beneficiar é a esposa desse filho. E os pais ficam à deriva, ficam deixados de lado, ficam esquecidos. E muitas das vezes quando isso acontece, o que vem na sequência é uma acusação de que os pais sejam feiticeiros. Ou sejam, as pessoas que estão a causar desentendimento naquela família. Mas a questão é, será que isso é verdade? Será que eles mesmos são isso? Não seria algo que, vamos dizer assim, que está sendo mal interpretado? Os pais que nos cuidaram, que nos fizeram acordar bem cedo, que não insistiram que a gente continuasse a estudar, que puxaram a nossa orelha quando trouxemos a nota fraca e eles disseram, não, tu não serás bem formado com este tipo de comportamento, com esse tipo de qualidade nas suas avaliações. E aí chega uma fase em que nós já estamos a viver no apogeu e nos esquecemos deles, e quando eles começam a viver com uma mágoa no coração, começamos a acusá-los de feiticeiros. Então, tira isso da sua mente. Não se esqueça de alegrar os seus pais. Não se esqueça de agradar os seus pais. E os pais, eles também aprendem a não viver travando a vida dos seus filhos, mas a ocupar a sua posição de pai, se alegrando, observando como a vida do filho está a caminhar. Aleluia! Mateus, no capítulo 2, o versículo 13. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de partirem, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permaneça lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Aleluia! Se você tem a sua Bíblia consigo, sublinhe aí, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes está aqui e pode representar várias coisas. Deixa eu te dar a compreender aquilo que nós queremos explorar nesse texto. Nós queremos observar José como pai. José sempre ocupou essa posição paterna no físico, na vida de Jesus. E ele como pai, a Bíblia diz que chegou uma fase em que Herodes estava à procura de Jesus para matar.
Enquanto bebê, ele coloca um decreto e ele diz: toda criança com 2 anos para baixo deve ser morta. Todo menino com 2 anos para baixo deve ser morto. Por quê? Porque ele acreditava que dentre os meninos que seriam mortos, Jesus estaria contido lá. Por quê? Porque ele sentia-se ameaçado. Havia lá a confirmação de várias profecias que estava nascendo, aquele que seria o Rei dos Reis. E isso era uma ameaça porque ele não compreendia a revelação do reinado de Cristo. Aleluia. Mas veja só que o menino Jesus, Jesus pessoa, o menino Jesus, ele escapa da morte porque tinha um pai que recebia visão da parte de Deus. Aleluia. José não era a primeira vez que um anjo lhe aparecia. Então, isso representa que quando os nossos pais têm relação com Deus, têm vida espiritual com Deus, têm uma vida, vamos dizer assim, uma vida saudável com Deus, são pais que criam os filhos debaixo de uma revelação. Aleluia. Qual é a revelação como pai você tem para o seu filho? A revelação que José tinha é que era tempo de fugir com o menino para o Egito. Aleluia. O anjo ordenou assim: fuja, pegue a mãe e o menino e fuja para o Egito. Não era para ir passear no Egito. Ir para o Egito era fugir. Estava a fugir do quê? Estava a fugir de Herodes. E eu preguei nas sessões anteriores sobre o sistema. O sistema estava a matar os meninos. Quantas coisas não estão a matar a nossa geração? Quantas coisas não estão a se levantar e os pais estão apenas a deixar as coisas acontecerem? É tempo dos pais ganharem revelação sobre as coisas que estão a ser levantadas pelo Herodes que atua nesta terra. Não refiro a nossos líderes políticos, mas estou a referir a sistemas espirituais que podem aqui ser representados por Herodes, que se levantam para poder destruir a vida das pessoas, destruir a vida dos meninos antes de crescerem. E eles vão crescendo sem educação, eles vão crescendo sem princípios, eles vão crescendo sem respeito, eles vão crescendo sem objetivo, sem foco na vida. Então, a revelação que o pai do menino teve ajudou no destino do menino. Aleluia! Se você compreender, os pais precisam caminhar com uma revelação. Precisam caminhar com algo que eles compreendem. Compreendem que, olha, aqui o que está a acontecer é que estão a tentar implementar coisas que podem tirar a vida do menino, podem tirar a vida do meu filho. Então eu quero encorajar você que está me assistindo agora. Se você é pai, observe os seus filhos e ganhe a revelação da parte do Senhor. Tenha uma vida íntima com Deus para você compreender e começar a notar detalhadamente que cada circunstância, cada brincadeira, cada joguinho que está a vir para a disposição do seu filho tem a revelação divina que há um Herodes escondido por trás que quer fazer desviar teu filho, quer fazer sucumbir teu filho, quer fazer com que teu filho não cresça, não vá alcançar o plano que Deus desenhou para a vida dele. Aleluia! Então o pai tem uma influência muito grande espiritualmente para beneficiar a vida do seu filho. Um pai sem revelação divina cria o filho à deriva e entrega-o nas mãos daquele que é o nosso inimigo. É preciso cuidar dos nossos filhos com revelação, com compreensão da parte de Deus sobre todos os perigos que se levantam. Aleluia! Os pais sem revelação perderam os seus filhos que tinham a idade de 2 anos para baixo. Registre isso no seu coração. Você que é pai, cuide muito bem de seus filhos. Ganhe revelação sobre as coisas que podem aparentar serem boas, mas são coisas que podem desviar a vida do seu filho e influenciar no futuro do seu filho. Vamos olhar a vertente negativa desse aspecto, porque aqui estamos a falar de um pai com revelação, um pai que sabe, um pai que tem relação com Deus, um pai que cuida de buscar a face do Senhor e ele recebe revelação, recebe compreensão sobre o que é certo de ser feito. Um pai que sabe que agora é para fugir com meu filho. Um pai que sabe que agora Herodes morreu, já posso voltar com meu filho. Aleluia! Então vamos continuar e vamos observar o lado oposto disso. Então vamos ler um texto que está em 2 de Reis, o capítulo 5, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa
e todos teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e o seu corpo parecia coberto de neve. Aleluia! Estamos aqui a falar de Geazi. Geazi servia ao profeta Eliseu, e enquanto ele servia ao profeta Eliseu, diz a Bíblia, que ele passa por uma circunstância em que deixa Eliseu e vai fazer o que Eliseu não havia permitido que fosse feito, que era ir buscar a oferta que Naamã trazia para entregar ao profeta. Ele, por instrução de Deus, havia deixado, não tinha levado, não tinha aceitado levar, mas Geazi encontra circunstância para ir buscar. E a Bíblia diz que no debate, na conversa, na questão, quando estava sendo apresentada diante de Eliseu, Eliseu disse, por causa de teres feito o que não era correto de ser feito, por causa de não teres agido bem diante do homem de Deus, a lepra, a enfermidade que estava sobre Naamã, irá para a sua pessoa, primeiro, mas também irá atingir todos os seus descendentes para sempre. Para analisar a situação de vida dos filhos de Geazi, dos netos de Geazi, dos bisnetos de Geazi, a passarem por uma situação de enfermidade, de lepra, e a se perguntarem, ou primeiro, a buscarem cura para aquela situação, mas a não encontrarem. A procurarem entender de onde começou a situação, mas a não encontrarem. A serem obrigados a fazer uma diversidade de coisas, mas a não encontrarem a solução. Tudo porque um pai, um dia, agiu erradamente na face de Deus. A minha pergunta agora é, será que essa realidade não tem sido vivida nos nossos dias? Será que nos nossos dias não há pais que, por causa do seu posicionamento espiritual, influencia a vida dos seus filhos? Não há pais que acabam, por exemplo, se envolvendo com a macumbaria, se envolvendo com várias circunstâncias espirituais, se calhar em busca do mesmo benefício que Geazi estava à procura. Geazi queria os bens que Naamã trazia. Quantas pessoas em busca dos bens, eles não se comprometem ao ponto de ganharem o mesmo que foi declarado para Geazi e a sua descendência. Quantos pais não veem a família se dizimar, a família perder a vida regularmente, a família acabar uma após uma pessoa. Tudo porque um certo dia um pai teve um posicionamento espiritual inapropriado, inadequado. E os filhos agora estão a pagar por causa disso. Quantas vezes o posicionamento de um pai não produziu circunstâncias como essas? Aleluia! Então, o pai precisa estar numa posição espiritual adequada com Deus para beneficiar os seus filhos. Precisa ter um posicionamento espiritual adequado com Deus para poder trazer vantagem aos seus filhos. Aleluia! Acontece muito nos nossos dias que nós, os nossos pais ou nós mesmos, podemos nos envolver com coisas que vão afetar a vida dos nossos filhos. Aleluia! Pode afetar a vida dos nossos filhos. Lá no Novo Testamento nós encontramos uma passagem bíblica que é João capítulo 9, versículo 2 a 3. João capítulo 9, versículo 2 a 3, onde a palavra do Senhor diz, e os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus fosse revelada na vida deles. Veja aqui, o que nós encontramos aqui em João capítulo 9, versículo 2 a 3, é uma situação em que as pessoas, quando viram aquele cego, começaram a pensar assim, ele está nessa situação porque ele pecou, ou talvez porque os pais pecaram. Significa que existia essa ideologia que há possibilidade do pecado dos pais causar alguma coisa nos filhos, do erro dos pais causar uma consequência nos filhos. Jesus, quando responde
Não disse que não era possível que isso acontecesse, mas disse que para esse caso, nem ele e nem os pais, ninguém havia pecado. Era apenas uma situação para que a glória de Deus fosse revelada. Ou então, para que as obras de Deus fossem reveladas por intermédio da vida dele. Então, aqui nós compreendemos também que esse posicionamento dos pais em relação à sua vida espiritual pode afetar grandemente na vida dos filhos. Aleluia. Então, espero que você tenha entendido como pai, você como filho, espero que você tenha compreendido ou esteja a compreender um pouco a respeito daquilo que nós estamos aqui a tratar. Vou encerrar com o texto que está em Josué, o capítulo 24, versículo 14 a 15. A palavra do Senhor diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além de Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além de Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Estamos aqui a encontrar um pai com convicção, um pai com domínio, um pai com posição. Ele agora, depois de ter atravessado o Jordão, a Bíblia diz que chegou um momento de reflexão e ele dirige-se ao povo. E ele olha ao povo e diz: olha, trata-se de escolher. Trata-se de cada um decidir. Mas eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, e eu e todos aqueles que estão debaixo da minha ordem, nós já decidimos que serviremos ao Senhor. Que essa seja a expressão de algum pai. Aleluia! Que essa seja a posição de algum pai, onde ele decide em nome da família toda. E a decisão que seja a decisão do lado positivo. Porque há pais que podem pura e simplesmente dizer assim: eu na minha casa não quero saber nada de igreja. Eu na minha casa não quero ouvir que alguém está a sair para a igreja. Porque a família criada por Deus, Deus coloca os pais na posição de cabeça e eles podem ser determinantes na vida dos seus filhos. Você que é uma mãe que está a agir na responsabilidade dupla de pai e mãe, você também assume esse posicionamento. Você que é tio e é responsável por esse sobrinho que você está aí a cuidar, você é responsável por esse posicionamento. E isso vai ajudar toda a sua família a ser alcançada pela graça divina, a ser alcançada pela bênção de Deus, a ser alcançada por aquilo que Deus está a designar sobre a sua vida. E deixa eu aproveitar, eu iria ensinar na próxima sessão que, olha, Noé, a Bíblia diz que era um homem íntegro, era um homem que estava aprovado diante dos olhos do Senhor. E tendo ele achado graça, a palavra de Deus diz que Deus falou para Noé e disse para ele: entra na arca, você e a sua família, os teus filhos e tua esposa e as mulheres dos teus filhos. A Bíblia não menciona acerca do comportamento da sua esposa, não menciona acerca do comportamento dos seus filhos e nem das esposas dos seus filhos, mas a Bíblia menciona que aquele momento que Deus estava a falar, ele disse que Noé achou graça, portanto, toda a sua família entra consigo. Aleluia! Quantas vezes nós não encontramos algo do gênero? O mesmo aconteceu com o sobrinho de Abraão, Ló. A Bíblia fala que quando os anjos foram à casa dele, disseram para Ló: olha, arrume agora, pega a sua família e saia de Sodoma e Gomorra. A família toda ficou envolvida nessa graça, nesse favor divino, por causa do posicionamento do pai de família. Espero que Deus esteja a abençoar a família que me escuta, a família que tem estado a acompanhar esta ministração desde o primeiro dia em que estivemos a compartilhar até hoje, que é a terceira sessão a respeito da família criada por Deus. Assuma a tua posição de pai. Assuma a posição espiritual que vai abençoar a vida da sua família, a vida de sua esposa, a vida de seus filhos. E eu espero que essa bênção alcance a sua família. Ficamos por aqui. Até a próxima. Se essa mensagem te abençoou, deixa ficar algum comentário que possa ajudar alguém a também se interessar em ver esse
mesmo vídeo que estivemos aqui a compartilhar.